Você sabe o que é low carb? O que é isso? É uma estratégia? Diabético pode, não pode fazer? Enfim, tudo isso a gente vai conversar hoje aqui no SBD Cast, que é o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil. Quem está comigo hoje é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, que sempre está aqui nos abrilhantando e nos ajudando a entender o diabetes de forma descomplicada, e uma convidada super especial, que é a doutora Silvia Ramos, nutricionista, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Silvia, mais uma vez, obrigado. Bem-vinda. Doutor Fernando, obrigado. E vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que é low carb em pessoas com diabetes. Bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, e acho que é um tema que dá bastante conversa, né, falar de low carb, porque ou a gente ama ou a gente odeia, né, então a gente tem muitos extremismo nas redes sociais falando sobre isso. Acho que com certeza todo mundo já viu, né, debatendo a favor e debatendo contra. Então, acho que a ideia aqui é a gente trazer um ponto de vista do que realmente faz sentido da low carb como uma estratégia nutricional para o diabetes. Se faz sentido, para quem faz sentido, né? Eu acho que a gente pode traçar nesse caminho. Show. E lembrando de início, né? Low carb não é no carb. Ou seja, quanto mais a gente entende o que é de fato uma low carb, ou os tipos de estratégias, né? Ou os tipos de dieta, enfim, inclusive cetogênica, né? Tem outras que os diabéticos cada vez mais têm aderido. Quando você entende a lógica, começa a ter uma consciência crítica maior, né? Se faz sentido para você ou não. E talvez para outra pessoa faça, mas para você não faça, né? Então, quanto mais a gente entende, melhor. Eu acho que o objetivo da gente é esse aqui, né? Esclarecer o que é a fundo isso, low carb. Tem gente que leva como estilo de vida. Fred, você é adepto ou não de uma low carb? Então, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu não sigo nenhuma dieta em si, porque eu acho que dieta, conceitualmente, na minha cabeça, é algo que tem início, um período, né, que você segue alguma, e normalmente restritiva, e um final. E depois que você encerra essa dieta, você tende a ganhar tudo que você, a voltar aos hábitos antigos, enfim. Então eu prefiro encarar como um estilo de vida, de uma alimentação saudável, com mais liberdade, do que uma coisa engessada, na minha cabeça, né? E como profissional de saúde mental que sou, eu fico muito preocupado com isso de extremismo, né? A gente já tem muita decisão para tomar no diabetes. Se eu ficar pesando os alimentos, me preocupando se eu comi 100, 130 gramas no dia, eu não vou viver muito não. Então eu prefiro ter uma alimentação mais saudável, né? Comer o que eu gosto e ter mais liberdade. Vocês falaram bem, né? Tem diversos tipos, diversas estratégias aí alimentares, a low carb é uma. E eu acho que o que mais importante para dizer é que uma pessoa pode ser fã, gostar muito de fazer uma dieta low carb, porque se adequa ali aos alimentos que ela mais gosta e menos gosta. E isso pode não funcionar, de repente, para quem gosta de comer aí uma massa. E isso não necessariamente está errado, melhor ou pior. Eu acho que a dieta aí, low carb, low fat, mediterrânea, qual delas é melhor? A gente tem que pensar naquilo que funciona para aquela pessoa. Em última análise, fazer uma dieta que não se adapta ao seu paladar, às suas preferências individuais, à sua cultura, isso vai diminuir a aderência a essa dieta, vai tornar a vida um inferno e vai diminuir muito a qualidade de vida. Daí eu acho que essa escolha ela sempre deve ser feita também em conversa e diretamente com a pessoa maior interessada, que é o próprio paciente, a pessoa que está querendo emagrecer, a pessoa que tem diabetes tipo 2, ou enfim, outro tipo. E que também é importante dizer que você colocou, né, Fred, que é diferente aí o low carb do no carb.
existem diferentes formas de fazer essa dieta. Quando é uma dieta muito restritiva, abaixo de 10% sendo de carboidrato, já é uma dieta cetogênica, mas é uma dieta com menos de 45% aí dos macronutrientes ser de carboidrato, já é uma dieta com uma quantidade menor de carboidrato. Isso, hoje a gente tem uns limites, né, para trabalhar, então a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, porque tudo veio de essa questão do low carb, né, já é uma coisa muito antiga, da era paleolítica, né, que não se comia, não se tinha os cereais para comer, então vem disso, mas eu, como nutricionista que penso numa base comportamental, na mudança de comportamento, tudo que é proibido, muitas vezes, ou que é restrito, pode gerar algum tipo de compulsão, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado como essa pessoa que está aí do outro lado, que está ouvindo a gente, vai entender assim, olha, a partir de hoje você não pode mais, você vai ter que reduzir os seus carboidratos. E às vezes ela ouve do outro, de alguém que funcionou para ela, e tudo bem, mas será que para mim funciona, né? E aí a pessoa tudo pode acontecer e muitas vezes essas dietas mais restritivas levam aos transtornos alimentares, né, Fred? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui para quem, né, e como que vai ser feita essa low carb. A gente tem indicações e contraindicações já claras de quem pode fazer low carb, principalmente em diabetes. Silvio, acho que é importante você ter falado isso, porque para aquelas pessoas com histórico de compulsão alimentar, a gente realmente deve evitar dietas restritivas de alguns aspectos, né? Porque isso realmente pode ter algum impacto, né? Mas eu acho que uma outra coisa importante aqui se você vai fazer uma dieta low carb, consumir uma quantidade pequena de carboidrato, você vai ter que substituir isso por alguma coisa. E se você for substituir isso você vai acabar substituindo por gordura e proteína. E dependendo da qualidade disso que você vai colocar no lugar da low carb, isso pode ser pior do que você comer lá a sua quantidade de carboidratos. Você, por exemplo, troca por gordura saturada. Você pode até, eventualmente, se o número de calorias for menor, emagrecer, mas não necessariamente com qualidade. Porque tem isso também, né? Você pode fazer uma dieta low carb comendo um carboidrato de qualidade ruim ou um carboidrato de qualidade boa. Um carboidrato com fibras, por exemplo, é bom. Pode não ser prejudicial o quanto colocam aí. Claro que para quem tem diabetes tipo 1 vai precisar adequar a quantidade de insulina, mas a gente tem que ver muito bem aí o que vai entrar na substituição desse carboidrato que entraria nessa alimentação. E muitas vezes a gente vai pela internet, né, e vê alguém fazendo e assume aquilo como verdade absoluta, sendo que qualquer estratégia tem que ser individualizada, você tem que ter um profissional te assessorando ali com o plano alimentar, e velho, se você vai fazer low carb, decidiu que quer fazer low carb, beleza, quer testar esse negócio, você tem que ter um acompanhamento, porque pode ser que a redução de carboidrato lhe afete tanto que você vai se sentir mal. A transição, principalmente que faz cetogênica, às vezes é uma queda muito abrupta e a pessoa sente muito nesse início, né? Então, tudo tem que ter um acompanhamento mais de perto de um profissional, porque o olhar do profissional, o conhecimento dele, te ajuda a fazer uma transição muito mais tranquila. Hoje a gente fala que, assim, não dá para a gente indicar se a pessoa nem faz a monitorização corretamente, porque se ela não se olha nos seus números, né, não faz suas pontinhas de dedo, ou tem o sensor, como que ela vai saber o impacto daquela queda do carboidrato, né? Outra coisa, às vezes, o Fernando falou bem, você está colocando uma gordura de má qualidade, um excesso de proteína, você está
piorando o seu metabolismo, mas perdendo peso, mas também o que a gente vê é a pessoa colocando no prato muita coisa que não é do nosso hábito. Então, o que eu vejo de foto, né, nas redes sociais é de o pessoal comendo abacate com ovo de manhã. Isso nem está no guia alimentar da população brasileira. Eu não estou falando que é bom nem que é ruim, mas para vocês verem como que está sendo feita essa transição, né? Abacate com ovo, né? Sendo que o tradicional do brasileiro é o pão com manteiga e o café com leite. Então, assim, você acaba mudando o seu padrão para atingir algo que talvez ainda não esteja adequado para você, né? Fiz algumas anotações aqui que me ocorreram durante o nosso papo. Você falou de monitorização, né, doutora Silva? E é muito importante. Hoje a gente sabe que não só a glicada é um número importante. Abaixo de 7 ali significa que a probabilidade de você ter complicações é muito reduzida. Mas tem também algo que a gente tem falado há algum tempo, que é tempo na meta, é o timing range. E o Libre trouxe essa clareza para a gente de ter um gráfico bonitinho. E muitas vezes a gente fica com a neurose de ter aquela linha reta que talvez não seja saudável. E aí, óbvio que se você tem uma dieta mais restritiva de carboidrato, o impacto glicêmico pode ser menor, mas pode ser que você esteja se entupindo de hipoglicemia, que você precise fazer ajuste na insulinoterapia. Tem tantas coisas, tantos aspectos que a gente tem que considerar, que toda a transição tem que ter muita inteligência nisso aí. E principalmente essa neurose de ficar escaneando toda hora o Libre, sendo que não tem necessidade. Teve uma pessoa que me falou uma vez, eu escaneio o Libre mais de 100 vezes ao dia. Eu falo, meu Deus do céu, você faz isso. Então, gera essa questão de linha reta também, de, ai meu Deus, não vou comer agora carboidrato, que carboidrato sobe. E às vezes acaba compensando em proteína e gordura e erra na contagem de carboidrato, porque compensa tanto nesses outros alimentos que também afetam, né? Contagem de carboidrato envolve não só carboidrato, mas sim proteína e gordura também, né? Os lipídios. Sim, que vai afetar depois, essa glicemia mais tardia, né? Daí a pessoa, se ela não tem esse conhecimento, ela não vai entender porque depois de 5 horas, 4, essa glicemia tá alta, né? Porque ela comeu muita proteína e gordura. Eu acho que é bem isso. Eu acho que se você não olhar para os números, né? A gente costuma falar que tem que saber os números para você poder fazer o seu manejo dos nutrientes, né? Não tem como. Então, tem muita gente que começa a fazer por conta, porque viu numa revista ou viu na internet, mas não entende que se ela não ver o número, ela não vai saber se ela está dando certo ou se está dando errado, né? E a gente está falando de low carb, não de no carb, né? Quando a gente fala de no carb, a gente está falando de outro padrão, né? Nem toda low carb é saudável, né? A gente ainda tem aí um grupo que chama aí de uma low carb, não sei se vocês já viram esse termo, uma low carb plant-based, que é só baseada em vegetais, né? Então é uma outra discussão para trazer. Mas o que a gente tem, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é cuidado com as crianças, tá? Cuidado com as crianças e com os adolescentes que estão pretendendo ou que querem fazer uma alimentação low carb. Porque a gente não tem evidência disso na criança. É claro, você come menos carboidrato, vai ter um impacto glicêmico menor, mas criança precisa crescer. Então, se você pega numa determinada fase ali, você pode comprometer o crescimento. A gente já tem visto isso em consultório e eu diria que é uma contraindicação fazer uma low carb para uma criança e para um adolescente, né? Você pode reduzir o carboidrato em um determinado horário do dia, um horário, por exemplo, de manhã, que está um pouco mais alto, e aí você reduz o carboidrato naquele horário, mas compensa nos demais horários, para que a criança tenha a ingestão dela o dia todo, para garantir os outros processos de crescimento, mas muito cuidado, né? Eu vejo muito isso no acampamento da DJ, né? Às vezes a gente já vê a criança já vindo com essa, não, eu não como arroz, né? Eu não vou comer isso, porque só. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e que é necessário organizar para que o crescimento seja adequado.
E os Silvia, efeitos psicológicos também, né, que isso pode causar, né, uma restrição muito grande, afeta também o psicológico, né? E você falou uma coisa muito, muito legal, né? Se pela manhã todos temos uma predisposição a ter uma resistência insulínica maior, em função de hormônios contrarreguladores, enfim, porra, faz sentido que naquele horário você coma menos carboidrato, beleza, mas depois você come o que você gosta, come o que você quer com equilíbrio, não precisa ter uma coisa engessada, né? Doutor Fernando, fala aí, Coutinho. Eu sou a pessoa do mau humor, sem carboidrato, eu sou a pessoa do mau humor. Mas é isso, Fred. Eu acho que precisa tomar cuidado também para não criar um estigma. A pessoa olha o alimento, tem carboidrato, entende como um alimento vilão. E pode fazer parte de uma refeição saudável, claro, tudo dentro com um equilíbrio. Então, é super importante isso que você colocou, Silvia. A pessoa, às vezes, ela olha só a glicose. Existem vários outros parâmetros de saúde, o crescimento, o peso, os exames laboratoriais, qual o impacto disso no colesterol, em triglicérides, em ácido úrico, enfim. Acho que é um conjunto aí. E lembrar que sempre que for fazer uma alimentação desse tipo, sempre fazer com acompanhamento regular, nutricional, médico, fazer com especialistas que tenham condições aí de fazer um segmento adequado dessas restrições para eventualmente fazer alguns ajustes. Com certeza, eu acho que isso tem que ter um profissional, né? Fazer por conta pode ter alguns riscos. A gente tem no site, né, lá da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma nota técnica falando sobre low carb e diabetes tipo 1, então convido quem quiser ir até lá depois ler sobre isso, que nós fizemos justamente para tirar, não é que nós não somos contra, os nutricionistas não são contra a low carb, eles são a favor de uma low carb bem acompanhada, né, que produza efeitos positivos em todos os parâmetros, aí como você citou. E eu vou além, assim, em relação a diabetes, né, porque é o meu dia a dia e também por ter diabetes, e porque vejo na prática, nós somos muito mais do que números, né, e é sempre interessante se questionar o porquê. Por que você está fazendo aquilo ali? E muitas vezes a resposta que me dão porque eu quero ter uma glicada abaixo de 6, etc. E a provocação que eu faço será que vale a pena você se limitar durante tanto tempo e não só buscar uma glicada abaixo de 7, uma glicada, tá com glicada em 12, faz sentido você fazer uma reeducação, exercício físico, tudo isso que a gente já sabe. Mas se você ficar só esperando os números de 3 em 3 meses da glicada e não viver uma vida bacana, com felicidade, não vale a pena, velho. Aí você vai achar um número lá, vai tirar uma foto, postar e vai estar mostrando para os outros que você está com a glicada de 5,5, 6, massa, mas internamente você não está feliz. Então, o comer tem que ser uma coisa que te traz prazer, você tem que viver uma vida mais leve, né? E pensar em felicidade, pensar que você é um ser humano muito além dos números, aquela neurose de número toda hora, acaba habitolando demais. Eu me preocupo muito com essas coisas. Perfeito, Fred. Eu estou com você. Tem que ter a qualidade de vida, né? Faz parte aí fica até difícil, do ponto de vista social, você levar isso a cabo o tempo todo, a todo momento. Concordo, eu acho que comer é um prazer, é uma das questões que está intrínseca do ser humano. Estudando o comportamento alimentar, a gente não consegue dissociar isso, né? Então, eu olho a pessoa, a gente não olha... Você trata o quê? Eu não trato diabetes, eu cuido de pessoas. E as pessoas comem, né? E quando elas comem, elas querem também alguma coisa com isso. Então, eu acho que a low carb pode trazer os benefícios, mas será que mais uma vez falando, não é para todo mundo. É mais uma estratégia, a gente pode usar outras que também vão ter resultados. Então, não se focar em uma coisa só, né? Ter sempre existem opções. Silvia, eu acho que é importante lembrar aqui, né, até para evitar os extremismos, que, bom, a gente está sempre aprendendo
com os novos estudos. Nós não temos uma resposta definitiva para tudo, né? Eu acho que a medicina ela é uma ciência para diminuir as incertezas, né? Para iluminar um pouco o nosso caminho. E também não existe uma única coisa certa para cada indivíduo, mas também alguns estudos observacionais sugerem aí que uma quantidade baixa, muito baixa de carboidrato ou muito elevada, fora daquilo que é preconizado, poderia aumentar a mortalidade. Faltam ainda, acho que, dados aí de segurança em longo prazo, né? Mas é uma coisa que a gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado, tem as suas controvérsias, a gente vai aprendendo à medida que saem os estudos clínicos, mas sempre eu acho que vale essa dica aí de fazer a coisa supervisionada e saber bem o que está fazendo. E cuidado com o sensacionalismo, né? Isso que você falou. Sai um estudo clínico falando da quantidade alta de carboidratos que está relacionada à mortalidade. Aí vira um sensacionalismo e todo mundo corta. E aí depois você vai ler e vai destrinchar aquilo e não é bem assim. Então tem que ter esse equilíbrio do dia a dia, né? E, claro, as evidências estão aí para ajudar a gente se nortear. Então, agora, a gente já tem, né, na própria SBD, que pode ser optar por uma alimentação low carb, desde que acompanhada. Isso não tinha em diretriz antigamente. Então, quer dizer, o profissional ele também vai poder se respaldar para falar para o paciente, porque antes ele não tinha isso. Então, acho que é muito importante para quem está em casa saber assim, puxa, agora o meu profissional ele também pode me ajudar, porque ele tem um direcionamento que a gente consegue dar. Com certeza. E para todo mundo que tem diabetes, e eu falo isso há muito tempo, tem que saber fazer contagem de carboidrato, velho. Não tem jeito. Quando você entende esse efeito dos alimentos no seu organismo, fica muito mais fácil de você dosar, principalmente quem é DM1. Você só vai acertar na dose da insulina, velho, se você souber fazer contagem. Senão você fica engessado, né, ilimitado, e realmente fica mais difícil a adesão ao tratamento e a aceitação do diabetes, porque quando você enxerga o diabetes com essa limitação de, não posso comer o que eu quero, fica tudo muito mais difícil, né? Então, aproveita, vai lá no site da SBD, tem o manual de contagem de carboidrato, tem muita coisa bacana lá, o canal do YouTube aqui da SBD, tanto Diabetes Play quanto outras lives que rolaram durante a pandemia, né? A doutora Silvia, inclusive, participou de algumas que eu sei, sobre mitos e verdades, ficou muito boa aquela live, inclusive. Vai lá, assiste, vai no SBDcast, ouve, manda pra galera, é só assim que a gente consegue multiplicar coisas boas e levar mais conhecimento, né? Tornar tudo mais leve, de uma forma responsável, e ver o que faz sentido para você, né? Sem coisas engessadas, e, enfim, de uma forma mais leve, acho que tudo fica mais tranquilo. Com certeza, acho que é isso aí. Maravilha, Fred. Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido que low carb é uma estratégia, né, que existem diversas outras, e que a contagem de carboidrato é super importante. Aprende esse negócio, dedique tempo que sua vida pode se transformar em relação ao diabetes, porque você vai conseguir ter uma adesão e tratamento muito melhor e viver bem com diabetes sem pensar nas complicações. Doutora Silvia, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Doutor Fernando também, muito obrigado. E, pessoal, a gente se vê aí no próximo SBDcast. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Fred. Tchau, Silvia. Obrigado. Tchau, tchau.